Se tu não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser conhecer um material exclusivo para a prova de História do vestibular da URGS, acesse o meu site que está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Castro Alves, um dos nossos mais importantes escritores, no poema O Navio Negreiro escreveu: era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. A triste, quase indescritível história do tráfico de escravos da África para o Brasil é o tema do exercício 11 do vestibular da URGS 2019. Vamos à leitura da questão. Observe a tabela abaixo, que apresenta um número de africanos escravizados que desembarcaram no Brasil após a independência e considere o texto do historiador Sidney Chayub. Nós temos então uma tabela onde aparece do período 1826, do ano 1826 até 1860, e ao lado o número de africanos escravizados que desembarcaram no Brasil. E logo abaixo, o texto então do historiador referido no exercício. Vamos à leitura dele. Não obstante a proibição legal e após decréscimo temporário nas entradas de africanos durante a primeira metade da década de 1830, o comércio negreiro, então clandestino, assumiu proporções aterradoras nos anos seguintes, impulsionado pela demanda por trabalhadores nas fazendas de café, useiro e vezeiro no logro aos cruzeiros britânicos, auxiliado pela conivência e corrupção de autoridades públicas e com o apoio de setores diversos da população. Não custa meditar um momento no que se acaba de anunciar: a riqueza e o poder dos cafeicultores, que se tornaria símbolo maior da prosperidade imperial ao longo do Segundo Reinado, viabilizaram-se ao arrepio da lei pela aquisição de cativos provenientes de contrabando. Considere as seguintes afirmações sobre os dados e o texto acima. Para te ajudar na resolução dessa questão e antes de nós lermos as afirmativas e analisá-las, é fundamental que a gente construa aqui marcos cronológicos. As datas para essa questão são importantíssimas. Então vamos lá. Primeiro reinado, de 1822 a 1831, Dom Pedro I. Com a sua abdicação, nós temos então o período regencial, que vai de 1831 a 1840, dando início em 1840 ao segundo reinado com Dom Pedro II até a proclamação da República. Outros dados aqui que são fundamentais nós analisarmos são os dados trazidos pela própria prova. Então a prova te traz uma tabela onde apresentam ali os números de africanos escravizados que desembarcaram no Brasil, e vejam que os dados sempre são apresentados de 5 em 5 anos, começando ali em 1826 a 1830, um número muito significativo, seguido de um decréscimo, depois seguido de um aumento muito grande entre 1836 e 1840, depois uma diminuição significativa, um aumento também muito grande entre 1846 e 1850, e depois sim, entre 1851 e 60, uma diminuição extremamente grande, abrupta inclusive. E o texto apresentado na prova, sinteticamente poderia ser resumido afirmando que a classe, que o grupo dos cafeicultores serviu de base de sustentação para o segundo reinado e que mesmo havendo uma legislação que coibisse o tráfico de escravos,
o conluio, a corrupção sempre fez com que essas elites conseguissem driblar a lei. Vejam que essa ligação entre grupos privilegiados e grupos que administram o Estado, a corrupção existente, essas relações promíscuas não são de hoje, elas já são extremamente antigas. Agora sim eu gostaria de te apresentar dados aqui que são bem interessantes, tá? Eu elaborei uma linha de tempo, uma espécie de um panorama geral, tanto da legislação brasileira relacionada ao tráfico de escravos, quanto também aos acordos internacionais que o Brasil assinou ao longo desse período apresentado na questão. Vamos para a análise da linha do tempo. Vejam que os dados são apresentados de 1807 a 1888. E eu gostaria de me concentrar contigo após a proclamação da nossa independência em 1822. Vejam, logo em seguida, em 1826, nós temos então Dom Pedro I assinando um tratado em que o tráfico de escravos deveria cessar de forma definitiva em 1830. Obviamente, isso não é cumprido. Depois nós temos a Lei Feijó, em 1831, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. E temos ali, entre aspas, lei para inglês ver. Aqui irei abrir um parênteses. Vejam o seguinte, a Inglaterra, por já ter passado por o seu processo de revolução industrial e também por questões filosóficas e humanitárias, desejava então o fim do tráfico de escravos no mundo inteiro. Ela desejava que os trabalhadores recebessem salários, obviamente, para poderem ter poder de compra. Então aqui ela pressionava outras nações a diminuírem ou cessarem com o tráfico de escravos. E isso ocorreu com o Brasil. Então essa lei recebeu esse nome, Lei para Inglês Ver. Seria uma legislação criada e jamais cumprida pelos brasileiros de forma eficiente, vamos dizer assim. A próxima data que ela é fundamental, que é a Lei Bill Aberdeen, autorizava os britânicos a aprisionar navios negreiros, 1845. Evidentemente que muitos navios negreiros ou tumbeiros, como eram chamados na época, foram aprisionados, mas a gente vai ver que ela também não foi uma lei eficiente. E essa sim, importantíssima, destaquem, memorizem essa data, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, proibiu a entrada de escravos no Brasil. Após 1850, então, há uma diminuição muito significativa, muito grande e até uma mudança política com relação à imigração e chegada de estrangeiros no Brasil, que é um assunto para uma outra questão. Agora sim vamos para a análise e a leitura das afirmativas. Considere as seguintes afirmações sobre os dados e o texto acima. Então eles querem saber sobre os dados apresentados na tabela que nós analisamos juntos e sobre o texto, certo? Então, uma leitura atenta tanto da tabela quanto do texto. Vamos lá. Primeira afirmativa. O tráfico transatlântico durante a maior parte do Império Brasileiro foi uma prática ilegal, sustentada, entre outras coisas, pelo conluio de elites econômicas com setores da administração monárquica. Afirmativa 1, correta. Vai bem ao encontro daquilo que nós analisamos aqui, né? Esse grupo, digamos assim, político, né, um grupo econômico brasileiro, em conluio com as elites administrativas através da corrupção, então sempre procurou driblar a legislação. Portanto, a afirmativa correta. Vamos para a segunda afirmativa. A flutuação do número de africanos escravizados que desembarcaram no Brasil explica-se apenas pela dinâmica de oferta e procura. Vejam aqui, apresenta a palavra apenas todas as vezes que em uma afirmativa houver uma expressão que restrinja, tenham muito cuidado. Então, explica-se apenas pela dinâmica de oferta e procura, sem o impacto de leis e tratados nacionais e internacionais. Afirmativa falsa. Evidentemente que essa lei da oferta e da procura, a necessidade de escravos, influenciou nessa chegada, mas a legislação
e esses acordos internacionais também influenciaram para essa variação no número de chegada de escravos. Vamos então para a afirmativa 3. O número de africanos escravizados teve um imediato decréscimo nos 5 anos seguintes à aprovação da Bill Alberden pelo Parlamento Britânico, que autorizava o aprisionamento de navios negreiros pela Marinha Inglesa. Alternativa falsa e incorreta. Vejam que a URGS aqui não traz a data da aprovação da Bill Alberden, que foi efetivamente em 1845. Todas as informações ali nessa afirmativa estão corretas, menos esse decréscimo no número de escravos chegados ao Brasil. Vamos analisar a tabela. Nós temos ali, 1841 a 1845, anos imediatamente anteriores à aprovação da Bill Alberden, 162.170 escravos chegados ao Brasil. E após a aprovação lá pelo Parlamento Britânico, isso teria uma consequência grande para o Brasil. Os ingleses então estavam autorizados a aprisionar navios e efetivamente eles fizeram isso. As estatísticas variam bastante, mas entre 250 e 400 navios tumbeiros ou negreiros brasileiros foram aprisionados, mas mesmo assim, vejam que há um aumento estrondoso, espetacular, para 324.991, o que torna então essa afirmativa 3 incorreta. Se nós formos então para o gabarito, qual o gabarito da questão 11? Letra A, Argentina, apenas a afirmativa 1. E aqui cabe alguns comentários. Questão extremamente interessante, questão que busca no aluno, no candidato a uma vaga na federal, que ele tenha, digamos assim, uma consciência de como se deu o tráfico de escravos na história do nosso país e imediatamente com isso a própria história da escravidão no Brasil, e também que ele seja extremamente atento ao que nós chamamos hoje em dia de trabalho análogo ao escravo, semelhante ao escravo, evidentemente com outras características. Por isso, lá no nosso material do Desvendando a URGS, eu deixei uma matéria extremamente interessante e fundamental sobre esse assunto. Vá lá e faça a leitura. Te desejo bons estudos e nos vemos na próxima correção.